pessoal, como é que vocês estão? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para trazer uma mensagem curta sobre uma boa nova. E qual é essa boa nova? Que Jesus vive. E assim como Ele vive, Ele quer habitar em mim e em você. E com base hoje na palavra é João 20, onde vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas antes eu quero lembrar que quando Jesus foi crucificado, os discípulos eles ficaram muito tristes porque eles achavam que Jesus não iria morrer. Eles achavam que Jesus não iria passar por aquilo, mas Jesus passou por tudo aquilo e Jesus já tinha avisado a eles, lá em João 16, que eles iriam chorar muito e que o mundo ia se alegrar com a tristeza deles. O inimigo ia ficar feliz com a tristeza deles. Mas eis que Jesus restaura a alegria deles a partir do momento que ele ressuscita. E eu quero falar para vocês hoje que em João 20 teve um encontro de Jesus com Maria Madalena. Maria Madalena foi uma mulher que tinha 7 demônios dentro de si. Era uma mulher que tinha uma vida totalmente conturbada e talvez ninguém desse nada para ela. Olhasse para aquela mulher e dissessem: ela nunca vai ser feliz, ela tem uma vida totalmente destruída. Mas eu quero dizer que Jesus transformou a vida de Maria Madalena. E quando acontece essa transformação, ela passa a seguir Jesus, porque Jesus mudou a vida dela. Então, ela foi ao sepulcro de Jesus e chegou lá, não tinha achado o corpo de Cristo. O corpo de Jesus não estava mais ali. E ela ficou muito preocupada porque ela queria saber onde colocaram o corpo de Cristo. Mas aí ela tem um encontro com um homem. Ela não reconhece que era Jesus de primeira, até o momento que Jesus fala algo com ela. E eu quero ler para vocês. No versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. A partir do momento que Jesus olhou para ela e falou: Maria, ele só falou Maria. Ela reconheceu que era Jesus, porque Jesus conhecia ela. Jesus era o único que sabia o nome dela naquele momento. Só o fato de Jesus falar Maria, o jeito de Jesus falar, e Jesus se dirigir a ela reconhece que era Jesus, porque ela já tivera outros encontros com Cristo. Mas naquele momento, Jesus falou com ela Maria. E isso é sobre intimidade. Quando ela ouve Jesus falar Maria, ela reconhece que era Jesus, porque ela já tinha ouvido a voz de Jesus antes. E algo muito interessante é que quando ela tem esse encontro com Jesus, ela vai correr para avisar os discípulos. E ela fala: eu vi Jesus e eu falei com ele. Tem uma frase que a gente ouve muito que Jesus vive e eu falei com ele hoje. E o tema desse vídeo é isso. Maria, ela viu Jesus e falou com ele. E ela vai e conta para os discípulos: eu vi Jesus e eu falei com ele. De primeiro eles não acreditaram, até o momento que eles também tiveram um encontro com Jesus. E o semblante de tristeza que havia neles se transformou em alegria, como Jesus havia falado. Jesus havia morrido, mas ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, ele quer viver dentro de você. Eu quero falar hoje que a gente não pode ver Jesus. E Jesus vai dizer aqui: felizes são aqueles que não viram, mas creram. A gente não vê Jesus. Mas assim como Maria, assim como discípulos de Cristo, a gente pode se aproximar de Jesus mesmo sem vê-lo. A gente pode dizer essa frase: Jesus vive e eu falei com ele hoje. A gente não precisa ver Jesus para se relacionar com ele. Só precisamos pegar uma cadeira e convidar Jesus para sentar aqui e falar: Senhor, fala comigo hoje. Jesus, ele é mais do que emoções, do que arrepios. É muito mais do que vê-lo. E quando chegar esse momento que a gente for ver Jesus, vai ser muito especial. Mas ele também se apresenta a gente nos detalhes do nosso dia. Hoje você acordou e isso é o amor dele. É mais um dia que ele te deu para você se relacionar com ele. E eu quero falar os versículos que estão no versículo 30 de João 20, que vai dizer assim, que tem como título: o objetivo deste evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão, preste atenção nisso. Jesus fez muitos detalhes, muitos sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhas vida em seu nome. Jesus ele realizou muitos outros milagres com os discípulos, na vida dos discípulos, e em volta, para outras pessoas que não foram registradas aqui na Bíblia, tem muitos outros milagres, muitas outras experiências que os discípulos tiveram com Jesus, que não foram registradas aqui.
E o que eu quero falar com vocês, o que o Espírito Santo falou comigo lendo isso, é que vocês precisam ter a experiência de vocês. A Bíblia está aqui, tem várias experiências, mas tem outras experiências que foram deixadas no oculto, que só foram dos discípulos com Deus. Então eu quero falar para vocês que como tem experiências que não foram escritas aqui, é porque Jesus quer que vocês tenham a própria experiência de vocês. Jesus quer que vocês deem continuidade aqui, à palavra dele. Jesus quer que vocês deem continuidade à Bíblia, no sentido de quê? Que vocês vivam, testemunhem a experiência, aquilo que Jesus tem falado para vocês diariamente. Tem experiências que só vai ser de você e de Deus, e mais de ninguém. Mas vai ter experiências que você deve compartilhar com outras pessoas. Deem continuidade à intimidade com Deus. Os discípulos tiveram a intimidade deles com Deus. E algumas delas eles registraram aqui, mas outras permaneceram no secreto entre eles e Deus. Então eu quero convidar vocês a darem continuidade à palavra de Deus. No sentido de que deem continuidade pela busca, pela sede, pela presença de Deus. Busquem terem a própria experiência com Deus. Deem continuidade a este livro tão maravilhoso, no sentido de que Deus tem muito para falar com você. E através do que Ele vai falar com você, vai chegar em outras vidas. Busque intimidade com Ele. Jesus ele quer se revelar a cada um de vocês. A palavra hoje foi curta, porque eu quero lembrar que Jesus ele vive. Você não precisa ver Jesus para crer que Ele existe, porque você pode se relacionar com Ele. Coloca uma cadeira, convida Ele, Jesus senta aqui. Jesus almoça comigo, Jesus toma café comigo. Jesus vai no mercado comigo, vai na escola comigo, na faculdade comigo. Toma a frente da minha vida e que as pessoas possam enxergar em mim a tua presença, porque o Senhor nos diz que aqueles que creem em ti, o Pai habita dentro de nós e pertencemos ao Pai. E o Senhor nos dá o seu Santo Espírito, que testifica que somos seus filhos e que pertencemos a Ele. Todos aqueles que têm Jesus, que andam com Jesus, foram selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca de todo filho de Deus. Então vocês são amados e Deus ele tem muito para falar com vocês. Ele os ama. Então guarda essa palavra no coração e dê continuidade. Assim como os discípulos buscaram Jesus, busquem. Sejam loucos por Ele. Não vivam sem Ele, porque não tem nada melhor do que ter o presente com Jesus e um futuro certo com Jesus. Aqui em João 20 ainda vai falar que quando Pedro e o discípulo a qual Jesus amava, que não foi citado o nome aqui, mas todo mundo disse que é João, quando ele soube que o corpo de Jesus não estava no túmulo, aquele que era amado de Jesus correu na frente, correu, desesperadamente, correu mais do que Pedro, porque ele queria chegar ao túmulo para saber onde estava o corpo de Cristo. Pedro e este discípulo amado por Jesus correu para poder chegar ao túmulo, porque eles eram loucos, eles amavam Jesus e não queria que ninguém roubasse o corpo de Cristo. Então que sejamos loucos por Jesus, estejamos dispostos a estar com Ele em todos os momentos, até o fim. Deus ama vocês. Um abraço, queridos.